Olá, é um prazer estarmos aqui novamente com o nosso programa Nosso Centro, uma realização da USE Distrital Tucuruvi. Se por acaso você tem alguma dúvida, está com um grilo na cabeça, mande um e-mail para nós no programa nossocentro@tvmundi.com.br. Visite o nosso site, ou como dizem outros, nosso sítio, usetucuruvi.org.br. O que é, Edmar? É em português de Portugal. É português de Portugal, visite o nosso sítio. usetucuruvi.org.br. E mande sua pergunta. Mande sua pergunta, sua dúvida, tira o seu grilo. Mas não mate ele não, só tire o grilo para fora. Edmar, os cumprimentos aos nossos telespectadores e internautas. Mais uma vez aqui com vocês, que nós possamos hoje aprender um pouquinho mais com Eli Ferreira, que está aqui do nosso lado. Ah, você contou o segredo! Ele ficou nesse outro programa. Isso. E nós vamos, então, conversar um pouco mais sobre ele. Se você não viu o programa passado, procura no site da TV Mundi, tvmundi.com.br. Você vai gostar de ouvir a história dele, a história de vida dele, que resultou num livro. Eli, os cumprimentos. É um prazer muito grande estar novamente aqui no programa Nosso Centro, poder falar do pouco que a gente conhece, poder compartilhar nossas ideias. Eu acho que o programa tem esse objetivo. Isso é muito importante, nós compartilharmos ideias para que todos nós possamos crescer e evoluir. É um prazer estar aqui. Exatamente. E hoje nós vamos responder às perguntas que os nossos internautas e telespectadores nos mandaram. Que a gente fala, mande a sua dúvida e a gente não responde. Ora, pois, vamos responder hoje. Edmar, como se dá um casamento espírita? O que é um casamento para os espíritas? Já são duas perguntas. A terceira, numa só, hein? Qual o papel do sexo no espiritismo? Foi a Fernanda de Souza, do bairro de Moema, que fez essa pergunta. A Fernanda de Souza mandou o e-mail para o nossocentro@tvmundi.com.br e fez três perguntas. Três perguntas numa só, hein? Olha só, hein? Ou ela casou, ou vai casar. Ou quer saber, né? Então, como se dá um casamento espírita? Ou não dá? Não, no espiritismo não há cerimônias. Não existem cerimônias, rituais, paramentos. Então, aquela cerimônia do casamento católico, muito bonita, muitos casais procuram pela beleza até da cerimônia, às vezes não frequentam a igreja, mas desejam ter a cerimônia. No espiritismo não há as cerimônias. O que pode acontecer, eu já vi acontecendo, há espíritas que são contra, né? Mas eu acho que não há nenhum problema, é alguém, quando há o enlace do casal, fazer uma prece, fazer uma oração, todos juntos ali com sentimento, elevando os pensamentos até Deus, fazendo aquele voto público de cumplicidade, de respeito, de amor. Não é uma cerimônia, não tem um ritual, não tem a ordem certa para se fazer. Mas é uma prece, é uma oração, onde vai ser ali em conjunto, nós dentro do Espiritismo aprendemos a força que tem a oração, né? A eficácia que tem a prece, podemos fazê-la em conjunto em benefício do casal, dos E o que é um casamento para os espíritas? O casamento para os espíritas é isso que eu falei, a união entre duas almas que combinaram lá no plano espiritual, né? Combinaram antes, se encontram aqui muitas vezes, se não estão procurando interesses imediatos da carne, do dinheiro, da convenção social, se não estão procurando esses interesses imediatos, provavelmente vão achar a alma afim. Pode ser que a alma afim venha com dinheiro e outras coisas, né? Mas se não vir, né, nós não estamos aqui para passar o tempo na Terra. Tem um planejamento para ser feito. Exatamente. Então nós reencarnamos com as possibilidades para a nossa evolução. Então aquilo que nos é dado na nossa vida não deve ser maldito, né? Deve ser bendito, porque é para a nossa experiência e para a nossa evolução. E como nós não temos amor em profusão, para que o casamento dê certo, é precisar de muita paciência, muita renúncia,
né? Muita tolerância. E o sexo, ela também pergunta. Ela pergunta qual o papel do sexo no espiritismo. Então, o sexo, a finalidade do sexo é criadora. Isso. Então, é a reprodução sem a qual nós não estaríamos aqui conversando, nós não teríamos reencarnado. Além disso, é um centro de força muito importante na nossa vida. Então, o sexo, ele traz equilíbrio, ele é fonte de prazer, é uma forma de conhecimento entre o casal, não é algo sujo como ficou dito no passado, muito pelo contrário, né? A função é divina, é de criação, né? E nós temos que ter respeito perante esse ato, né? Perante o ato sexual. Deve-se fazer até com uma certa religiosidade. É para assim, mas não dá para combinar uma coisa com outra? É claro que dá, é que o homem deturpou tudo. Não precisa ler a Bíblia antes de fazer. Não, mas se quiser fazer o evangelho antes, quantos espíritos querem reencarnar e não conseguem reencarnar? Sim, mas porque os pais não dão a condição vibratória para aquele espírito chegar. Justamente. Então, feito com equilíbrio, feito com amor e tendo coerência entre o conhecimento do evangelho que nós temos, com a nossa vida aqui na Terra, o sexo leva à felicidade. O contrário leva ao sofrimento, leva à loucura. É só ler o livro No Mundo Maior de André Luiz, que nós vamos ver quantos loucos existem devido ao desregramento do sexo. Isso. Agora, quer falar? Ele quis falar alguma coisa. Um comentário em cima do que o Edmar falou. É lógico que não existe o determinismo divino, como muitos colocam, mas existe uma pré-programação, onde o nosso livre-arbítrio faz essa programação funcionar ou não. E o casal, ao se unir esse casal, eles reafirmam isso na Terra. Como ele falou muito bem, não precisa de rituais, de cerimônias para se reafirmar desse compromisso. É importante sim que haja o respeito mútuo e a certeza do que o casal quer. Porque casamento realizado à base do dinheiro, uma hora o dinheiro acaba, o casamento também. Né? E o sexo é a mesma coisa, porque hoje se une por beleza física tão somente. O primeiro problema que a pessoa encontra, ela desiste. Ou nós sabemos que esse corpo físico está ligado às leis da natureza, vai se desgastar e um dia não vai ser tão bonito, né, como muitos olham e pensam. E o sexo é uma forma do espírito regressar à Terra, de um espírito regressar à Terra. O homem e a mulher, ao se unirem, eles formam esse canal importante. E aí o Edmar colocou muito bem, quantos espíritos querem e não conseguem. Por quê? O casal, ao invés de fazer esse ato, um ato de amor, porque Deus ele acha tão importante esse ato que ele nos deu prazer, né? E por faltar respeito, o sexo perdeu o seu sentido para muitos. Aí espíritos mais ignorantes acabam se aproveitando dessa energia e impedindo que outros reencarnem. E sentido de religiosidade, não precisa ler a Bíblia, é o respeito na hora de fazer, é o amor na hora de fazer. A ligação com Deus. A ligação com Deus. E espero, Fernanda, ter sido respondido suas 3 perguntas numa só. Ô Eli, a Thaís Araújo, do bairro Centro, daqui de São Paulo, pergunta: como o Espiritismo encara o divórcio? Eu começo falando de uma mensagem que Emmanuel trouxe através da mediunidade de Chico Xavier, onde ele fala que o divórcio é um direito, mas que seja utilizado quando se tiver esgotado todas as possibilidades, né? Que o casal tente se harmonizar, se afinar cada vez mais, se respeitar. Quando isso não ocorre, ele diz, melhor que seja esse compromisso assumido através da amizade, do companheirismo. Então, o enlace matrimonial, ele é importante, mas tem como esses espíritos se harmonizarem de outras formas, porque muitos casais insistem por leis meramente materiais até o final da vida, brigando, se prejudicando os filhos, dando maus exemplos. Isso é tão prejudicial quanto a separação. Então, ele coloca que é necessário, mas logicamente, pode ser através da amizade, do companheirismo. Então,
Então ele não pode ser uma obrigatoriedade o casal ficar unido. Então o divórcio ele é necessário, mas utilizado quando realmente tiver sido esgotado todas as possibilidades de harmonização. Porque vai estar adiando um compromisso que teria que resolver nessa encarnação, está adiando para outra encarnação. Isso. Né? Na verdade, nós não sabemos o prazo desse compromisso. Nós precisamos resolver os nossos compromissos passados, né? E nesse sentido, vamos procurar fazer do nosso casamento a realização mais feliz que pudermos. Que se terminar dessa forma, terminou sem compromissos adiados, terminou dentro do bem, dentro do destino, da felicidade que todos nós queremos. Mas pode acabar sim. Porque e se acabar, não acabe um inimigo do outro. Termine a amizade, principalmente quando... quis dizer. Então, principalmente quando tem filhos na parada, não é mesmo? Só que agora nós vamos para um intervalinho, vá piti, vu piti,